Olá, este é o podcast. No final de contas, eu sou a Sara Antunes e comigo tenho Isabel Lucha, presidente do Conselho de Administração da Euronext Lisbon, a gestora da Bolsa de Lisboa. Isabel Lucha lidera a Bolsa Nacional desde 2019 e há vários anos que desempenha papéis na área de investimentos com funções e propósitos diferentes. Bem-vinda, Isabel, e obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. E começo por lhe perguntar quem é que investe na Bolsa em Portugal? Olá, é um enorme prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, porque de facto Portugal precisa de iniciativas de informação, literacia financeira para melhorar a vida financeira dos portugueses. Na Bolsa em Portugal investem sobretudo os chamados investidores institucionais, os fundos de investimento, os fundos de pensões, enfim, a maior parte do investimento é das pessoas individualmente, porque no fundo e no fim da linha estão sempre pessoas individuais como nós que investem, mas depois esse investimento é canalizado por investidores profissionais. Mas há uma percentagem crescente de pessoas individuais, nós chamamos o investidor de retalho, que investem diretamente, que escolhem as suas ações, as suas obrigações, e esse número tem vindo a crescer, sobretudo nos últimos anos, e terá atingido perto de 15%, que é uma percentagem bastante significativa, e é talvez 3 vezes aquilo que era há 5 ou 6 anos atrás. Há um fenómeno que teve, enfim, localizado na pandemia, onde as pessoas estavam sobretudo em casa e nesse tempo dedicaram mais tempo a reverem a sua vida financeira e a usarem as plataformas que hoje em dia os bancos em geral disponibilizam, muito fáceis de utilizar, que usam no seu próprio smartphone e que permitem fazer aplicações com alguma facilidade e têm muita informação também. É certo que também temos uma camada de população, sobretudo mais jovem, mais literada financeiramente e digitalmente, e que também está a tomar conta da sua vida financeira de uma forma muito mais ativa, o que é também um fenómeno muito interessante e muito positivo. E mais recentemente temos um outro fenómeno muito interessante, que é, temos muitos estrangeiros a virem viver para Portugal, todos nós sentimos isso, não é? Quando andamos nas ruas e vamos aos restaurantes e sentimos essa realidade muito mais cosmopolita da nossa vida, sobretudo nas cidades, mas não só. E muitas dessas pessoas têm, de facto, níveis de riqueza, de rendimento elevados e estão a trazer uma parte desse rendimento, dessa riqueza, e estão a aplicar através do nosso sistema financeiro e a investir em títulos que também estão cotados. Portanto, há aqui esta evolução positiva. Dito isto, é preciso ter presente que o nosso nível de poupança médio ainda é relativamente baixo, não é? Nós estamos a falar de um nível de poupança em percentagem do rendimento total das famílias portuguesas que não ultrapassará os 6-7%, que é ainda 1/3 da média comunitária, portanto estamos a um nível relativamente baixo e, portanto, é preciso fazer subir e ganhar consciência que temos que fazer subir esta poupança por várias razões, também podemos debatê-las, e da poupança que é feita também é preciso ter presente que apenas 9% das pessoas que poupam fazem algum tipo de aplicação financeira que não seja depósitos, ou até deixar o dinheiro em casa. Eu fiquei surpreendida ainda há quem o faça. O último inquérito à literacia financeira, realizado pelos supervisores financeiros portugueses, revela que ainda há uma percentagem significativa de pessoas que, por isso, simplesmente deixam o dinheiro, como se costuma dizer, debaixo do colchão ou na carteira, que usa todos os dias. Isso ainda é uma demonstração de falta de confiança no sistema, não é? É uma demonstração, pode ser de alguma falta de confiança, mas desconhecimento, sobretudo, ou de, enfim, talvez pouca consciencialização de que aplicar a nossa poupança de forma eficiente pode melhorar a longo prazo, substancialmente, a nossa vida financeira. E a falta de consciência que, deixando debaixo do colchão, como se costuma dizer, é de facto uma perda. Estamos a perder dinheiro, não é? Estamos sempre a perder todos os dias. Exatamente, até e por maioria de razão, em períodos de inflação como aquele em que estamos a viver, essa perda ainda é maior, não é? Porque o dinheiro não aplicado não acompanha a evolução da inflação e, portanto, é uma perda real. Dizia-me há pouco que há mais investidores e que uma boa camada são jovens. De uma forma geral, sendo jovens ou menos jovens,
acha que quem está a investir neste momento, ou esse aumento, são investimentos mais conscientes, ou seja, as pessoas têm mais noção do que estão a fazer ou simplesmente estão a assumir mais risco? Tem essa percepção? A percepção que eu tenho é que estes novos investidores são pessoas mais informadas, porque, como referi, são digitalmente mais hábeis, a informação que está disponível é cada vez maior e mais facilitada, digamos assim, através, como referi, dessas plataformas que têm muita informação organizada. Há um fenómeno também interessante que é esta digitalização da informação financeira e alguma enfim, consultoria digital automatizada. Há uma expressão, enfim, que começa a entrar mais no nosso léxico, que é o robô advising, não é? Ou seja, um algoritmo automático que nos ajuda a fazer os nossos investimentos, não é? Esta evolução, um pouco no sentido também da inteligência artificial, que pode ajudar a melhorar a informação e a forma como as opções que as pessoas têm e ser mais personalizada àquilo que são as necessidades de cada um. Portanto, tudo isto facilita o facto das pessoas investirem com mais informação. Portanto, eu tenho a consciência e a convicção de que hoje há um nível de informação e um nível de consciencialização sobre os produtos, sobre o risco, do que havia claramente há uns anos atrás. Há um mito, eu vou assumir que é um mito porque é um mito, e a Isabel não me vai desmentir, de que investir é apenas para os ricos. Isto ainda é uma coisa muito vincada na nossa sociedade? Às vezes existe um pouco essa percepção, não é? De que é difícil, que só as pessoas que têm muito dinheiro de facto é que conseguem investir, mas não é verdade de todo, não é? De facto, hoje há muitas opções, como referi, relativamente fáceis, acessíveis. Basta usar, como referi, uma plataforma, uma aplicação que todos os bancos disponibilizam aos seus clientes, e já é possível investir montantes relativamente pequenos, mesmo em ações ou mesmo em fundos de investimento diversificados cotados em bolsa, os chamados ETFs, Exchange Traded Funds. São fundos de investimento, são carteiras diversificadas, é um instrumento bastante eficiente, porque permite diversificar num único título, não é? Numa única aplicação, e que proporcionam essa diversificação e ao mesmo tempo liquidez, porque podem ser negociados a qualquer momento e há sempre um preço e há sempre alguém que quer comprar e, portanto, há sempre movimento. Portanto, dito isto, mais uma vez, a negociação em mercado tem custos, não é? E há sempre um custo fixo que tem vindo a crescer ao longo do tempo e que vai continuar a decrescer, mas há sempre um custo fixo que é cobrado pelo sistema financeiro e que recomenda que haja um valor, digamos assim, mínimo de investimento que se deva fazer para cobrir esse custo fixo e ainda assim haver alguma rentabilidade. Portanto, mas a tendência, o que eu tenho visto é que há cada vez mais instituições financeiras a oferecerem mesmo sistemas de pool de poupanças de vários investidores e depois pegam nessas pequenas poupanças todas, que podem ser coisas como 100 euros por mês ou 200 euros por mês, e juntam e depois investem em instrumentos, digamos assim, centralizados e depois distribuem a rentabilidade de acordo com aquilo que cada um investiu. Portanto, aqui tem havido também uma criatividade financeira, inovação financeira que tem permitido fazer chegar cada vez mais pessoas essa possibilidade de poderem investir e rentabilizar a sua poupança, porque no fundo é esse o grande objetivo. Sim, como disse há pouco, é cada vez mais fácil investir, está mais massificado o acesso aos investimentos, até pelos desenvolvimentos tecnológicos e também pelo conhecimento que vai sendo adquirido. Ainda assim, o que é que os investidores devem fazer para se protegerem dos investimentos e do risco, que não podem anulá-lo, porque faz parte, mas o que é que devem fazer para se protegerem?
Naturalmente, enfim, os investimentos em mercado, em ações e obrigações, estamos a falar de investimentos em empresas do mundo real, e esses investimentos têm sempre riscos, não é? Mas podemos nos precaver de alguns desses riscos. Desde logo, as flutuações de preço das ações, por exemplo, e aí diversificar é sempre a palavra de ordem, não é? Estamos sempre a passar esta mensagem que é muito importante, mas também ter flexibilidade no momento de entrada e no momento de saída, no momento do investimento e depois no momento onde queremos vender, porque os mercados têm oscilações, têm ciclos, e temos que ter a flexibilidade de, sobretudo no momento da saída, podermos escolher, termos a possibilidade de escolher um momento melhor. Depois há outro risco que é importante, que é o risco da liquidez. Ou seja, eu devo escolher títulos que eu sei que vou conseguir no momento em que eu precisar ou quiser vender, que eu vou ter quem compre, não é? Que seja fácil, não é? Que seja fácil. Portanto, ou são títulos que já são líquidos por natureza, não é? Ou seja, já tem muita negociação naturalmente, ou onde existam bancos intermediários financeiros que têm contratos de liquidez nomeadamente com a Bolsa, com a Euronext, e que se comprometem a comprar em determinadas circunstâncias com um determinado preço ou relação com o preço de mercado. Depois ainda há um terceiro risco importante, que é o chamado, que nós chamamos de risco de contraparte. O que é o risco de contraparte? Eu quando compro títulos tenho que usar um banco, um intermediário financeiro, e tenho que os depositar. Não é? Os títulos hoje são todos eletrónicos, são todos digitais, não há um papel que representa a ação da empresa A ou da empresa B, e, portanto, esses registros eletrónicos têm que ficar numa instituição financeira. E, portanto, é importante nós percebermos onde é que vamos deixar onde é que vamos depositar esses nossos títulos, portanto, de perceber se aquilo é uma instituição financeira credível. Eu recomendaria, enfim, ver se está registada, por exemplo, na CMVM, na entidade reguladora, portanto, se é uma entidade supervisionada ou não, para, enfim, minimizarmos. Hoje em dia também há muitas ofertas exclusivamente digitais, que são perfeitamente legítimas e às vezes até muito eficientes, mas que não dispensam termos estes cuidados. Exatamente. E, finalmente, é sempre importante ler o que eu chamo as letras pequeninas, não é? Portanto, ler os contratos que nos são propostos com atenção. Se não perceber alguma coisa, perguntar, procurar ajuda, procurar apoio, é sempre bastante útil. Sendo que, vou arriscar dizer que muitas pessoas não conseguem percepcionar muitas das letras pequeninas, não é? Nem sempre é fácil perceber aquelas letrinhas. Como é que... o que é que eu faço para me ajudar a perceber, não é? Sim. Enfim, eu costumo dizer que nós não devemos investir em nada que não compreendamos exatamente em que é que estamos a investir. Portanto, temos que fazer um esforço para perceber no essencial, não é? O que é que nos está a ser proposto. E lá está, a literacia, a informação em geral é muito importante. Depois, enfim, há sempre que procurar esclarecimento junto da entidade que nos está a propor um determinado, ou que nos está a ajudar a fazer um determinado investimento, que nos explique exatamente o que é que está. E depois podemos sempre recorrer a algum aconselhamento financeiro, até mais profissional, independente, lá está, que também existe, lá está, cada vez também está mais disseminado e há cada vez mais oferta também, e até relativamente acessível a esse nível. E a recomendação é, não percebe, não investe, não é? Normalmente é melhor. Há pouco falou também que uma das questões que nós devemos ter em atenção quando investimos é ter atenção se aquele ativo, no que estamos a investir, se é líquido. Como é que eu sei que se é líquido? Normalmente observamos o volume negociado todos os dias no mercado, na Bolsa, não é? Uma das coisas que está acessível, por exemplo, no website da Euronext, mas também nas plataformas que os bancos disponibilizam, é o valor que é negociado todos os dias. Esse é um bom indicador. Portanto, em número de títulos e não em valor de preço, não é? Normalmente as pessoas olham para os dois indicadores, em número e em valor, porque dão informações diferentes e são úteis.
E estão sempre disponíveis. Um ativo que só negocie uma vez por mês, se calhar é mais arriscado, não é? É. É esse o balanço que as pessoas devem fazer também, não é? Por vezes, sim, exatamente. Não quer dizer que não possa ser um bom investimento, não é? Temos que ter o risco. A percepção, não é? Que temos aquele risco. E nesse caso... a dar mais retorno. Até pode vir a ter mais retorno, mas nesse caso devemos falar com o nosso banco e perceber que soluções de liquidez é que nos podem ser oferecidas se quisermos investir naquele título em particular. Muito bem. Eu quero entrar no mundo dos investimentos. O que é que me aconselha a fazer? Muito bem. É uma excelente pergunta, ainda bem que me faz, porque dá uma oportunidade de dar aqui um conjunto de indicações, orientações que eu acho que são muito, muito úteis. Primeiro, nós quando queremos fazer um investimento, ou quando fazemos uma poupança, vamos começar por aí. Se é uma poupança, temos que perceber para que é que nós queremos aquela poupança, não é? Definir um determinado objetivo. E de forma muito pragmática, se eu estou a fazer uma poupança para fazer uma viagem daqui a 6 meses, se calhar o melhor é deixar o meu dinheiro num depósito, porque é um horizonte curto, não devo correr riscos e tenho um objetivo de muito curto prazo. Mas se o meu objetivo for comprar uma casa daqui a 5 anos, ou, por exemplo, financiar os estudos do meu filho daqui a 10 anos, ou poupar para a reforma, que é um objetivo muito importante, e que e que todos os portugueses, enfim, também deveriam ter presente, então eu já tenho um horizonte temporal mais alargado, mais flexível, e onde eu já posso conceber outro tipo e devo conceber outro tipo de investimento. Depois, devo olhar para o que é que eu quero investir em termos, por exemplo, de ações, que são investimentos em capital de empresas naturalmente mais arriscado, que geram dividendos, mas com mais risco, ou, por exemplo, títulos de dívida, obrigações, que geram um juro, mas que, pela sua natureza, terão menos risco, porque são pagos, enfim, digamos assim, com prioridade relativamente às ações. E como é que eu devo fazer esta composição, digamos assim? Tem um bocadinho a ver com a nossa idade. Os jovens, o que dizem, enfim, as boas práticas financeiras os jovens devem, ou têm capacidade de assumir mais risco, portanto, se calhar devem ter mais ações e menos obrigações numa carteira de investimento. À medida que a idade vai avançando e que nos vamos aproximando do momento onde vamos precisar desses fundos, se calhar para fazer esse tal investimento ou para a nossa reforma, etc., devemos rebalancear a carteira para mais títulos de dívida, ou seja, com um rendimento mais certo, e menos títulos com mais risco, como o caso das ações, que normalmente têm mais retorno, mas também que o risco é mais elevado. Portanto, esse é o outro elemento, balancear em função um pouco da nossa idade, mas também das nossas preferências pelo risco, não é? As pessoas têm diferentes capacidades de gerir o risco. É importante também deixar aqui explicado que este risco se pode correr na juventude não é só porque são mais ágeis, é porque precisamente têm mais tempo para recuperar. Têm mais tempo de recuperar, exatamente. Têm mais tempo de poupar, têm mais tempo de recuperar e podem lidar melhor com a tal flexibilidade no tempo, não é? Ou seja, podem esperar, se for preciso esperar 1 ano ou 2 para se desfazerem de um determinado portfólio, podem fazê-lo, não é? Com mais facilidade, digamos assim. Portanto, esse é o segundo elemento. Mas o terceiro elemento, que é outro aspecto muito importante, que muitas vezes me perguntam, que é, será que eu devo própria escolher as minhas ações e as minhas obrigações, ou será que devo procurar um conselho financeiro, ou até investir num fundo e deixar ficar, enfim, numa lógica muito mais passiva? E aí a resposta é... há pessoas que têm interesse, que têm tempo, que têm até alguma apetência pelos temas financeiros e que até retiram prazer, não é, de fazer essa investigação, esse estudo, essa análise. E para essas faz sentido serem elas próprias a escolher a sua carteira. E devo dizer que a tendência que nós vemos no mercado é muito interessante, que é estes tais jovens que eu falei, mais digitais, mais financeiramente literados, tendem a ser eles próprios a construir as suas carteiras, que é um fenómeno interessante. Se eu não tenho essa apetência, ou esse tempo, ou essa vontade, então existem fundos de investimento, os tais, por exemplo, Exchange Traded Funds, negociados em bolsa, que já oferecem diversificação,
ou geográfica, não é? Podem ser fundos de ações europeias, ou fundos de ações europeias e norte-americanas, ou globais, por setores, por tipo de empresa. Por exemplo, às vezes há pessoas que preferem empresas mais maduras, que pagam dividendos, outras preferem empresas menos maduras, mais jovens, mas com mais potencial de crescimento. Portanto, há hoje em dia uma panóplia enorme, não é? Um enorme supermercado. A oferta não falta, exatamente, de fundos de negociados em bolsa com perfis muito, muito diferentes, e até se podem compor carteiras com vários fundos, não é? Podem-se compor carteiras com ações e obrigações, mas também se podem compor carteiras com fundos de ações e fundos de obrigações. E, portanto, pode-se fazer aí uma composição, digamos assim, mais passiva, porque os gestores desses fundos vão se encarregando de substituir, atualizar, etc., as empresas, enfim, que são mais adequadas para aquele perfil. E, portanto, o conselho é um pouco esse, não é? Ou seja, se a pessoa tem essa apetência, pode fazê-lo, mas tem que ter a consciência que tem que dedicar tempo a acompanhar as empresas em que investiu, porventura vir a substituir uma ou outra, acompanhar a informação que vai saindo sobre essas empresas, sobre esses setores. Se não, uma abordagem mais passiva, mais diversificada, é uma opção também muito interessante, que também gera um rendimento a médio e longo prazo melhor, provavelmente, que um depósito à ordem, um depósito a prazo, e, portanto, permitirá ter uma solução financeira ou uma vida financeira mais enfim, com mais retorno, mais satisfatória. Aproveito para quem está a começar, e há uma coisa que é, por regra, as pessoas só partilham as vitórias, não é? As conquistas, os ganhos que têm, e é tudo super fácil. Mas investir é um risco, e é preciso essa consciência também. Claro que o risco significa ganhar dinheiro, mas também pode significar perder dinheiro. Pode partilhar connosco alguma história, algum evento de um investimento que não correu tão bem? Enfim, por via das minhas funções, não posso dar recomendações, né? Mas, enfim, posso partilhar um facto histórico que vivi em termos familiares, quando o meu avô tinha algumas ações de empresas, e quando ocorreu a Revolução, 25 de Abril de 1974, como sabe, houve um conjunto de nacionalizações, e houve muitos investidores que perderam os seus investimentos, e ele foi um deles. Felizmente era uma pequena parte das suas poupanças, e, portanto, nesse aspecto não foi dramático, mas é um facto que aconteceu na minha família, e, portanto, isto para dizer que pode haver ocasiões, e há certamente onde os mercados podem não correr bem, eventos, tal como existe nas empresas não cotadas, não é? Certo. Ou nos investimentos que são feitos fora do mercado. Quando a pandemia surgiu, por exemplo, foi um evento global que acabou por, nem que fosse num primeiro momento, ter um impacto. A seguir, depois sabemos que virou, mas são eventos que voltam e meio, que pode ser eventos globais ou eventos muito específicos. Exatamente, mas, por exemplo, no caso da pandemia, de facto houve ali uma quebra de mercado nos primeiros 2 meses, e depois os mercados recuperaram e acabaram o ano 2020 já acima do que tinha sido o início do ano. E porquê? Porque o mundo percebeu, não é? Exatamente o que é que... Demorou algum tempo, mas percebeu o que é que a pandemia iria implicar em termos de impacto económico, e muitas vezes, mais do que os fenómenos em si, o que perturba os mercados é, em determinados momentos, as pessoas não perceberem exatamente o impacto que as coisas vão ter, não é? Ou seja, haver um grande aumento da incerteza. E quando há um grande aumento da incerteza, há ali um período de volatilidade, não é? E é preciso compreender que existem esses períodos de volatilidade, que às vezes implicam quedas significativas, mas que depois, quando se percebe exatamente o impacto, essas quedas tendem a ser corrigidas, ou pelo menos em parte serem corrigidas, e o mercado retoma a normalidade, e muitas vezes mais cedo até do que nós podemos antecipar. Como referi, ainda estávamos todos a fazer quarentenas e já os mercados tinham todos recuperado. Exatamente. Regressamos aqui à nossa realidade. Há um estudo da Comissão Europeia que aponta para que as pessoas que entrem na idade de reforma em 2050, que parece muito longínquo, mas não está assim tão longe, não é? Não, são 25 anos. Vão chegar ao final, a esse período, a reforma que vão receber do sistema da Segurança Social, que nós
com o qual nós estamos habituados e faz parte, e o rendimento que vão oferir, né, da reforma é inferior a 50% do rendimento que terão em fase ainda que estão a trabalhar. Portanto, de um mês para o outro, teremos quem se reformar nessa altura, terá uma redução de rendimento de mais ou menos 50%, portanto, receberá metade. O que é preciso fazer para convencer as pessoas de que é mesmo importante poupar, mas, acima de tudo, investir? Olha, esse é um tema extraordinariamente importante e ainda bem que coloca a questão, porque temos que continuamente, o que temos que fazer é continuamente alertar as pessoas para que, de facto, isso muito provavelmente vai ser a realidade, e se não queremos ter uma mudança de vida, não é? Das nossas condições de vida, temos que ajustar. E a poupança tem que ser feita com bastante antecedência, tem que ir sendo feita com bastante antecedência para quando chegarmos a esse momento, não é? E provavelmente ainda vamos ter 20 ou 30, ou se calhar mais anos pela nossa frente, termos a poupança adequada para fazer face a essa, ou pelo menos a parte dessa quebra. Portanto, alertar. Para além disso, enfim, enquanto há também aqui alguma indefinição do governo relativamente ao que vai ser a trajetória, ou alguma trajetória, não é, de ajustamento, e, portanto, a realidade hoje é que as pessoas continuam-se a reformar com a quase totalidade do seu rendimento e, portanto, talvez exista, digamos assim, alguma esperança ou alguma descrença de que isto se calhar vai continuar assim para todo o sempre, quando os estudos todos apontam e as pessoas conhecedoras destes temas apontam nesse sentido. Portanto, por um lado, a maior consciencialização e, por outro lado, talvez a dado momento haver uma clarificação maior por parte do governo de como é que a legislação de cálculo das pensões, não é, vai ter que ser ajustada, e qual é o impacto que vai ter. Só para dar aqui um número, houve um estudo recente também sobre a poupança dos portugueses, feito por um professor da Universidade do Minho, que detectou que apenas 17% dos portugueses que poupam, e os portugueses que poupam são 60% dos portugueses totais, fazem uma poupança regular todos os meses com um determinado objetivo. O que de facto é muito pouco, não é? Portanto, temos que também melhorar este hábito, não é? De pouparmos todos os meses ou de pouparmos todos os anos também para este objetivo, que é contribuir para termos uma vida financeira total, toda ela bastante mais satisfatória. Considera que poderíamos melhorar quer dizer, eu acho que poderíamos melhorar, mas acha que a solução pode passar por estar, por exemplo, no ensino? Se desde cedo começarmos a incutir conceitos e noções aos jovens? Isso é também um aspecto que eu também já tenho referido muitas vezes. Em todo o ensino secundário, pelo menos secundário, deveria haver algum espaço dedicado a temas de cidadania, não é? E à literacia financeira em particular, que hoje não existe, a não ser em algumas escolas, pontualmente, que já têm essa preocupação e procuram suprir essa lacuna, mas não é de todo uma prática generalizada. É extraordinariamente importante que um jovem, não é, saiba conceitos fundamentais, não é? Enfim, pedir um empréstimo e como é que se calcula uma taxa de juro e o que é que significa, não é? Um determinado nível de endividamento e como é que isso pode variar ao longo da vida. Nós estamos agora a assistir às subidas das taxas de juro e às subidas das prestações das casas e provavelmente, não sei se muitos jovens não foram verdadeiramente apanhados de surpresa, porque nunca ninguém se calhar lhes tinha mostrado, nem tinham vivido momentos onde as taxas de juros já foram muito elevadas. Aliás, a normalidade é taxas de juros bastante mais elevadas do que aquelas que vivemos nos últimos 10 ou 15 anos, não é? Portanto, este nível que temos agora talvez não seja o nível futuro ou de estabilização futura, mas está mais próximo da normalidade histórica do que aquilo que vivemos. Portanto, isto é uma realidade, mas depois, lá está, estes conceitos básicos de aplicação de poupança, saber o que é uma ação, saber o que é uma obrigação, saber que
não é eficiente deixarmos todo o nosso dinheiro em depósitos a nossa vida toda. São a informação que um jovem com 16, 17 anos devia saber, não é? Devia saber, porque muitos deles, às vezes, com 18, 19 anos, já estão a entrar no mercado de trabalho, ainda que às vezes também sejam a estudar, mas aos 21, 22 já estão seguramente. E, portanto, devia fazer parte, digamos assim, da nossa capacitação enquanto cidadãos. E essa será a melhor altura da vida para poupar e investir, não é? Porque se começar desde logo. Sem responsabilidades podemos ter mais folga, não é? Exatamente. Isabel, com alguma regularidade vemos relatos, mais nas redes sociais do que noutros espaços, mas as redes sociais hoje em dia têm um peso muito grande na nossa vida e na nossa sociedade, e há muitos relatos de que alguém triplicou, quintuplicou o seu investimento de uma forma super fácil. Como é que olha para este tipo de situações? Eu acho que temos que olhar sempre com pelo menos muita prudência e seguramente, eu diria, ceticismo, não é? Porque, como nós devemos saber, a vida real, os investimentos na vida real são difíceis, demoram tempo e, sobretudo, demoram tempo a produzir resultados, não é? Eu, quando invisto, por exemplo, tenho uma empresa, vou fazer uma fábrica nova, não é? Vou produzir mais, vou conquistar novos mercados. Isso não acontece de um dia para o outro, não é? Este é o mundo real, não é? Onde nós vivemos. E, portanto, quando acontecem fenómenos de que alguém duplicou ou triplicou o seu investimento ou a sua aplicação de dinheiro de alguma forma, enfim, pode acontecer fenómenos pontuais, podem acontecer fenómenos ilegais, não é? Portanto, é preciso, fraudulentos, é preciso ter muita atenção a essas situações, mas não são seguramente situações sustentadas e situações que se repitam, não é? Com algum tipo de padrão, porque senão já estávamos todos ricos, não é? Se conseguíssemos era fácil, se fosse fácil toda a gente seguiria e, portanto, certamente com muita prudência enfim, e chamando as pessoas à terra e percebendo, não é, que a vida real é muito mais difícil do que isso e os investimentos financeiros têm que ter o seu tempo, não é? Porque assim, por trás de uma ação está uma empresa, não é? Por trás de uma obrigação está uma empresa que produz as coisas que nós consumimos no dia a dia. Esta caneca que está aqui à minha frente, este microfone e este telefone, não é? E estes investimentos reais não geram resultados de um dia para o outro, não é? São processos relativamente longos, que exigem muito esforço, onde se correm riscos, mas que também têm o seu retorno, e às vezes têm retornos bastante interessantes, e que flutuam, não é? No tempo, as empresas têm períodos melhores, períodos piores, tudo isso faz parte da nossa vida económica e financeira, e é preciso não perdermos digamos, essa referência, não é? Achando que este mundo, às vezes até mais virtual, não é? Menos real, tem aqui uma fórmula milagrosa, não é? Que gera rendimentos que não são reais. Aproveito, aqui estamos quase no fim. Não era possível falar sobre investimentos hoje em dia sem tocar aqui um bocadinho nos criptoativos. Teríamos aqui muita conversa para ter sobre investimentos de uma forma geral e criptoativos também. Este tipo de ativos trouxeram, diria eu, confirmo ou desminda, corrija-me se eu estiver errada, uma nova dinâmica e um outro perfil de investidores ao mercado. Como é que comparam os investimentos em criptoativos com os mais normais, por assim dizer, os que nós conhecemos há mais tempo? Isto é, eu diria, primeiro, há uma realidade completamente nova e de alguma forma disruptiva relativamente àquilo que são outro tipo de instrumento ou de instrumentos financeiros. E eu aqui gostava de separar duas coisas. Uma é o fenómeno das criptomoedas ou de alguns criptoativos que são relativamente fáceis, disponíveis, enfim, é onde tem havido de facto esta nova onda de aplicações, e a tecnologia que está subjacente, não é? O blockchain e tecnologias de distribuição de bases de dados e de tratamento de informação mais eficiente. Relativamente ao fenómeno, não é? Aqui que talvez seja mais interessante de focar, eu diria o seguinte: de facto é um fenómeno recente, é um tipo de instrumentos muito volátil, é um tipo de instrumentos onde muitas vezes há pouca informação ou as pessoas ainda não percebem bem exatamente o que é que aquela
ativo ou instrumento significa que e que utilidade é que tecnologia, pode não é? ter e o que é que está por trás, não é? Qual é o projeto, o que é que está por trás, o que é que aquele ativo pode vir a gerar ou a significar no futuro. Portanto, é toda uma realidade muito na sua infância, não é? E estas realidades relativamente disruptivas e muito na sua infância têm muita volatilidade, e nós vimos o preço, não é? Das criptomoedas variar imenso, têm muita volatilidade e, sobretudo, muita incerteza sobre o que é que cada uma daquelas realidades vai significar no futuro. E algumas são fenómenos muito de moda, não é? As meme stocks, não é? Como são conhecidas. Algumas até, enfim, têm sido alvo de também problemas de fraudes, como temos visto. Portanto, e depois é todo um setor ainda ou muito pouco ou nada regulado, que é outro aspecto também que é preciso ter em conta. Enfim, há agora uma diretiva europeia e um conjunto de regulação que está a ser desenvolvido, mas que ainda não está em vigor. E, portanto, eu diria muita cautela, digamos assim, a olhar para este tipo de inovações, muita cautela. Mas, dito isto, é um fenómeno que está aí e que não podemos nem devemos ignorar. A própria Euronext tem uma oferta de instrumentos cotados em bolsa que replicam, portanto, são contratos que replicam o comportamento de algumas criptomoedas ou de carteiras de criptomoedas. Portanto, também damos essa possibilidade às pessoas de poderem investir através da bolsa, que é um ambiente, digamos assim, que não retirando volatilidade do instrumento, mas mitiga alguns riscos, sobretudo, lá está, da contraparte, regras, etc., porque cumprimos algumas regras de transparência, segurança da negociação, etc., mas eu diria para a generalidade das pessoas que deverá ser alguma coisa, uma pequena parte, digamos assim, da nossa aplicação de poupanças. Porque o risco é elevado. O risco é elevado, certamente, e para estes fenómenos todos que acabei de referir, não é? Portanto, há diversos tipos de riscos e há a necessidade, não é, de conhecermos e percebermos melhor o que é que isto vai significar efetivamente no futuro próximo, no futuro mais longínquo. Muito bem, estamos mesmo a acabar. No final de contas, e tendo aqui em consideração tudo aquilo que foi partilhado e que a Isabel partilhou connosco, vou deixar partilhar que se calhar para quem nos está a ouvir e a ver, o melhor amigo do investidor, há dois grandes amigos, parece-me aqui, que é a diversificação e o tempo, certo? Certamente. A diversificação é sempre um grande amigo do investidor, porque o futuro ninguém o viu, não é? Eu gosto muito de ditados populares porque eles têm muita ciência e muito conhecimento acumulado ao longo dos tempos. E a incerteza, não é, que os negócios, cada um deles enfrenta dentro da sua atividade e, portanto, aquilo que é hoje uma grande empresa pode daqui a 5 anos ser ultrapassada por um concorrente ou por uma nova tecnologia e aquilo e portanto temos que ter esta abordagem diversificada. Há muitas coisas que nós não conseguimos antecipar e portanto a diversificação faz-nos precisamente a ter essa possibilidade, não é, de mitigarmos, não é, os ganhos às vezes até extraordinários e surpreendentes que temos em alguns investimentos, com outros que podem ser menos positivos. O tempo nos investimentos em ações, sobretudo, não é? Mas também em obrigações, é muito relevante porque, como referi, quer as empresas, não é, têm ciclos, os mercados também têm alguns ciclos, enfim, de subida ou de descida, às vezes até, enfim, há alguns momentos até de extraordinária subida ou extraordinária descida por causa dessa incerteza também extraordinária que acontece. Comentámos o tema da pandemia, que é um exemplo, e portanto para nós podermos vender ou comprar num momento mais adequado, temos que ter essa flexibilidade e, portanto, a flexibilidade temporal dos nossos investimentos. Por isso é que eu também costumo sempre referir que os investimentos em financeiros, não é? Em instrumentos de mercado, devem ter um horizonte temporal relativamente alargado, não é? Portanto, além da flexibilidade, ter aqui também um horizonte de médio e longo prazo. Obrigada, Isabel. Poderíamos passar horas a falar sobre estes temas, que não seriam demais, mas o nosso tempo chegou ao fim. Este foi, no final de contas, com Isabel Lucha, presidente da Euronext Lisbon, que partilhou aqui várias dicas e conceitos fundamentais para quem está a entrar nos investimentos ou para quem já investe.
Quanto ao Doutor Finanças, continua a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.